Se você digitar carne estragada no Google e clicar em notícias, vai se deparar com um verdadeiro festival de horrores dignos de filme de terror, mas com a diferença de que você pode ter comido o vilão no almoço de ontem. Frigoríficos maquiando carnes vencidas, supermercados colocando produtos contaminados nas prateleiras e consumidores engolindo gato por lebre. Parece piada, mas não é. E o mais assustador é que isso não é novidade. Em 2017, a Polícia Federal estourou a Operação Carne Fraca e mostrou ao Brasil e ao mundo o que muita gente já suspeitava: corrupção, adulteração e práticas criminosas dentro de um setor que até então era orgulho nacional. Carne que deveria alimentar com qualidade, sendo tratada com produtos químicos para mascarar podridão. E até alimentos destinados à merenda escolar estavam no meio dessa sujeira. Isso mesmo, merenda escolar. Ou seja, não basta brincar com a saúde dos adultos, tinha que colocar a criança na roleta russa também. E para piorar, no auge das denúncias, surgiram boatos de que até papelão estaria misturado à carne, criando a clássica cena brasileira. O meme vem primeiro, a verdade vem depois, e a carne estragada continua no prato. A pergunta é: será que em 2025 estamos diante de uma nova operação carne fraca? Porque com os preços da carne nas alturas, cada bife vale mais do que um anel de ouro. E ainda assim, corremos o risco de levar para casa um produto adulterado. O setor de carnes no Brasil sempre foi um monstro econômico, alimentando milhões aqui dentro e dominando mercados exigentes como União Europeia e China. Mas atrás dessa força se esconde um império de irregularidades que sempre acaba estourando. E se você está aqui, é porque quer saber o que ninguém tem coragem de dizer. Por isso já aproveita, se inscreve no canal e deixa o like, porque isso ajuda o YouTube a mostrar esse conteúdo para mais pessoas que precisam conhecer a verdade. Se você puder apoiar ainda mais, use o Super Thanks aqui embaixo. Não pode? Sem problema. Comenta aí qual parte mais te deixou chocado até agora, porque cada comentário mantém esse canal vivo. E fica comigo até o final, porque a última revelação que eu vou trazer sobre a fraude da carne brasileira vai te deixar impactado de um jeito que você nunca mais vai olhar para o churrasco de domingo da mesma forma. O Brasil é hoje o maior exportador de carne do mundo, segundo maior produtor e terceiro maior consumidor. Lá em 2016, nossas exportações representaram 7,2% do comércio global de carnes. E quando falamos de grandes nomes nesse mercado, o TBS, dona da famosa Friboi, que até já virou piada de churrasco de domingo, e a BRF, que controla Sadia e Perdigão e praticamente domina a mesa do café da manhã, são as grandes protagonistas. Em 2016, a JBS ostentava o título de maior frigorífico do planeta e levava produtos brasileiros a mais de 150 países. Ou seja, o frango do seu vizinho podia estar sendo mastigado em Tóquio enquanto você comia miojo. A BRF sozinha controlava 14% do mercado global de carne de aves, basicamente a mãe do franguinho empanado mundial. Esse era o nível do domínio brasileiro. Mas essa posição de liderança não caiu do céu como picanha em promoção. Décadas de investimento em tecnologia agropecuária, produtividade lá em cima e estratégias agressivas de exportação pavimentaram o caminho. O Brasil soube usar suas terras férteis e transformar potencial em eficiência produtiva, especialmente na pecuária e na avicultura. Além disso, políticas públicas, financiamentos ao agronegócio, incentivos fiscais, deram aquele empurrão final, tipo
Sugar Daddy estatal. A JBS, controlada pela família Batista, cresceu de forma meteórica, saindo de um pequeno frigorífico no centro-oeste para virar o maior processador de carnes do planeta, com apoio generoso do BNDES e estratégias globais de expansão. Se fosse só isso, seria lindo, até digno de comercial motivacional. Mas calma, aqui é Brasil, meu amigo, e junto com o sucesso veio também o tempero clássico. Acusações de corrupção, suborno de políticos, favorecimentos indevidos e manipulação de processos públicos. Tudo bem documentado em operações como a Lava Jato e a Bullish. Inclusive a Wikipédia tem uma página enorme só com os supostos escândalos da empresa. Leitura mais longa que bula de remédio. Lá nos anos 90, com a abertura econômica, o Brasil começou a exportar em larga escala. Conquistou mercados exigentes como União Europeia e Japão. E não só expandiu exportações, mas também consolidou a fama da nossa carne mundo afora. Em 2016, os frigoríficos brasileiros estavam de braços dados com China, Estados Unidos e Oriente Médio. Mas junto com o crescimento, vieram também as pressões por mais fiscalização. E aí começaram a pipocar as irregularidades, porque aqui é sempre assim. O boi engorda, a exportação cresce, mas o escândalo nunca deixa de aparecer. Um dos exemplos mais emblemáticos aconteceu no Paraná, onde fiscais do Ministério da Agricultura denunciaram um esquema de corrupção envolvendo frigoríficos, em que dinheiro, carros de luxo, imóveis e até produtos alimentícios eram usados como propina para evitar fiscalizações rigorosas ou liberar carnes impróprias para o consumo. Esse sistema fragilizado de fiscalização permitiu que práticas alarmantes se infiltrassem na produção, como o uso de produtos químicos como ácido ascórbico, para mascarar carnes vencidas alterando o cheiro e a aparência. Frangos com excesso de água injetada para aumentar o peso e carnes contaminadas, que deveriam ser descartadas, sendo reprocessadas e colocadas de volta no mercado. E então veio o famoso papelão. Uma gravação amplamente divulgada sugeria que papelão estava sendo misturado à carne. E mesmo depois da investigação oficial esclarecer que a menção era sobre embalagens e não sobre o alimento, o boato se espalhou criando pânico entre os consumidores e ilustrando algo mais profundo: a fragilidade da confiança pública no setor. A repercussão foi imediata, com parceiros comerciais como a União Europeia e a China suspendendo temporariamente as importações de carne brasileira, e no dia 17 de março de 2017, as ações da JBS fecharam em queda de mais de 11%, enquanto as da BRF também despencaram quase 8%. Somente nesse dia, a JBS perdeu 3,4 bilhões de reais em valor de mercado e a BRF 2,3 bilhões de reais. E aquilo era apenas o início de uma das maiores operações da Polícia Federal até então. Essa rede de corrupção expôs uma fragilidade alarmante no sistema de fiscalização brasileiro, que já enfrentava críticas pela falta de autonomia e estrutura. E muitos fiscais relataram que eram transferidos ou pressionados a encobrir irregularidades, enquanto dentro do próprio Ministério da Agricultura, a PF descobriu que funcionários envolvidos promoviam transferências de fiscais para garantir a continuidade do esquema criminoso. A investigação começou, inclusive, depois que um fiscal se recusou a ser transferido ao descobrir fraudes em uma das empresas, e a operação simplesmente chocou o mundo. Durante 2 anos, a Polícia Federal investigou frigoríficos e fiscais do Ministério da Agricultura envolvidos em um esquema de propinas
que liberava a venda de carnes impróprias para o consumo, configurando a maior operação da história da corporação, mobilizando 1.100 policiais, 309 mandados e bloqueando R$ 1 bilhão em bens das empresas investigadas. No centro do esquema estavam Daniel Gonçalves Filho, ex-superintendente do Ministério da Agricultura no Paraná, e Maria do Rocio Nascimento, chefe do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal. E as práticas descobertas eram alarmantes. Carnes vencidas, maquiadas com ácido ascórbico, frangos com água injetada para engordar artificialmente, produtos deteriorados reembalados com novas datas de validade e até carne contaminada por salmonela, usada na produção de embutidos. O juiz Marcos José Grey resumiu bem o impacto dessas práticas, dizendo que chegavam a causar náuseas. E, como sempre, o velho político não ficou de fora da confusão. O delegado Maurício Moscardi afirmou que parte do dinheiro pago aos agentes públicos abastecia partidos políticos, ou seja, além de usar o dinheiro dos impostos, os envolvidos ainda lucravam com o que o consumidor gastava para comprar carne estragada, enchendo os próprios bolsos às custas da saúde e da confiança do povo. A Polícia Federal, no entanto, não identificou os políticos beneficiados pelo esquema nem a ligação entre funcionários do Ministério da Agricultura e os partidos, já que o foco da investigação era saúde pública, corrupção e lavagem de dinheiro. Mas talvez o que mais tenha revoltado o país foi o impacto sobre os mais vulneráveis, porque no Paraná, crianças de escolas públicas consumiam salsichas feitas quase inteiramente de proteína de soja, fécula de mandioca e resíduos de carne, e em alguns casos, até substâncias potencialmente cancerígenas foram encontradas. Inúmeras crianças de escolas públicas estaduais estavam se alimentando de merendas compostas por produtos vencidos, estragados e muitas vezes até cancerígenos, para atender ao interesse econômico dessa poderosa organização criminosa, como afirmou o delegado Maurício Moscardi de Grillo, que liderou a investigação, e o fiscal agropecuário Carlos Augusto Guetzky chegou a admitir liberar 18 toneladas de carne contaminada por salmonela. O impacto foi devastador, não só para os consumidores, mas também para a imagem internacional do Brasil. O país que por décadas se vendia como o rei da carne premium, viu sua credibilidade desmanchar que nem bife mal passado. Consumidores e investidores começaram a olhar torto para o sistema de fiscalização sanitário brasileiro, pensando que, para alguns empresários, lucro vale mais que saúde pública. Então a pergunta que não quer calar: o sistema realmente mudou depois disso? Ou estamos só esperando a próxima tragédia anunciada? Pois bem, em 2018, rolou a Operação Trapaça, uma terceira fase da carne fraca, e aí o circo pegou fogo. Foram 91 mandados, com direito a 10 prisões temporárias, 27 conduções coercitivas e 53 buscas e apreensões em unidades da BRF. Até o ex-presidente da companhia, Pedro de Andrade Faria, foi parar atrás das grades, ainda que por poucos dias, afinal, no Brasil até cela é drive-thru. A investigação revelou um cardápio variado de crimes: falsificação de documentos, estelionato e crimes contra a saúde pública. Entre os nomes que levaram sentenças de até 9 anos estavam Daniel Gonçalves Filho, o chefão do esquema, e Maria do Rocio Nascimento. Como resposta, o Ministério da Agricultura resolveu concentrar a fiscalização em Brasília, tirando o poder das regionais para evitar aquela famosa interferência política e a burocracia sem fim. A Portaria 266 reduziu de 27
para 10 unidades de inspeção, cada uma cuidando de até 300 frigoríficos. Na teoria seria mais eficiência. Na prática, bom, a gente sabe. Diplomatas correram atrás, campanhas de marketing foram lançadas e até 2018 o Brasil já tinha recuperado parte do prestígio lá fora, especialmente com a China e a União Europeia, que tinham suspenso importações. Mas aqui dentro, a memória curta do brasileiro não significa esquecimento completo. E a situação continua fedendo. Em 2024, por exemplo, a Bahia e a Paraíba foram palco de uma cena digna de filme trash. Uma fábrica clandestina de linguiças, operando por 5 anos debaixo do nariz das autoridades, finalmente foi fechada. O enredo era clássico. Carnes podres maquiadas com produtos químicos para disfarçar o cheiro. Trabalhadores em condições desumanas e rótulos falsificados, transformando carniça em linguiça artesanal de bode. Enquanto isso, no Mato Grosso do Sul, o PROCON está em modo mutirão. Só em 2024 apreenderam toneladas de carnes mal armazenadas, vencidas e sem inspeção, expostas lado a lado com produtos aptos para o consumo. E o que esses casos têm em comum com o escândalo de 2017? Aquela mistura tóxica de ganância e descaso absoluto pelo consumidor. A pergunta é, depois de tudo, por que ainda estamos vivendo isso? Talvez porque o Brasil aprendeu a conviver com o absurdo. E pode piorar. Com o preço da carne nas alturas, cada grama virou luxo de rico e tormento para pobre. Empresas não querem perder nem 1 quilo, e a pressão por lucro pode estar empurrando o setor para novas adulterações. Não estamos falando de pequenos deslizes, mas de um terreno fértil para fraudes em escala industrial. Quando o mercado aperta, as margens ficam finas e, nesse espaço, brotam as brechas. Rótulos falsos, carnes maquiadas e consumidores pagando caro por algo que nem devia estar na prateleira. Parece exagero? Talvez. Mas a história mostra que, no Brasil, quando dinheiro e fiscalização andam de mãos dadas, o resultado nunca é carne de primeira. Com os preços astronômicos de alguns cortes, muitas pessoas optam por evitar esses produtos, preferindo alternativas mais baratas. Quando a demanda não atinge as expectativas das empresas, os prazos de validade podem expirar e, junto com eles, chega o prejuízo. Isso tudo é só uma teoria minha depois de ter estudado o caso da Operação Carne Fraca. Para contornar esse problema, eu particularmente prefiro evitar as carnes embaladas e sempre compro no meu açougueiro de confiança. Carne a vácuo não é um problema. Ela só é mais difícil de ser avaliada e também possui o risco de perfuração dos sacos e a criação de um ambiente que pode favorecer bactérias perigosas. E ninguém está livre de comprar carne com problemas nos açougues tradicionais. E isso é um baita problema, ainda mais considerando o preço da carne hoje. Comprar carne estragada não é só risco de saúde, é também jogar dinheiro fora. E vamos combinar, ninguém gosta de pagar caro para ficar doente. O ponto é, a gente não pode deixar esse problema recorrente no Brasil cair no esquecimento de novo. Se a Operação Carne Fraca foi uma luz no passado, esse vídeo aqui pode ser o flash que vai reacender sua consciência sobre um problema que ainda continua firme e forte. E se eu realmente te ajudei a lembrar dessa história cabeluda, se inscreve aqui embaixo no canal e já deixa aquele comentário dizendo o que achou. E me conta, você tinha mesmo esquecido da Operação Carne Fraca? A Polícia Federal, aliás, sempre criativa nos nomes das operações. Só falta lançar a Operação Churrasco Mal Passado. Mas calma que tem mais.
Já parou para pensar que seu café da manhã pode ser bem mais selvagem do que você imagina? Pois é, enquanto você acredita que está tomando um cafezinho inocente, pode estar degustando um coquetel especial de ingredientes aprovados pela regulamentação brasileira. Lasquinhas de madeira, areia crocante, fragmentos de insetos e, para dar aquele toque gourmet, até pelos de rato. E não acaba aí. A fraude já começa lá atrás, desde a seleção dos grãos. No fim, o que chega na sua xícara já vem meio batizado. Tudo isso em um mercado bilionário que continua enganando milhões de pessoas no mundo inteiro. Então faz o seguinte: confere esse vídeo aqui que está aparecendo na tela. Clica nele que eu te encontro lá em alguns segundos. Por hoje é isso. Um grande abraço e até mais.